Uma ótima sexta-feira para você que está começando mais um dia muito bem informado sobre Fluminense aqui no canal do Leste. Final de semana está chegando, amanhã já tem segunda rodada da Taça Guanabara. Boa Vista e Fluminense é o segundo desafio do Fluminense na temporada 2026. Ao longo do dia, claro, vamos falar mais sobre esse jogo, mas esse vídeo agora é para falar de mercado. Mercados de transferências, movimentações acontecendo, jogadores que podem sair ainda nesta janela, reforços que ainda podem chegar, enfim, tudo isso a partir de agora. Bora de informação. Começando pedindo aquela moralzinha no like, né? Se você ainda não deixou seu like aqui, pode vir aqui, 0800, não custa nada, tá aqui embaixo o botão do like, se inscrever também, né? É fundamental. Às vezes você tá assistindo aí, nem tá ligado que não tá inscrito. Então, confirme aí, por favor, tá? Muito importante. Vocês que diariamente estão aqui comigo, construindo o canal do Lessa, ficando sempre bem informado. E a gente segue nessa missão de trazer notícia para você. E não vai ser diferente agora. E a gente vai começar a falar sobre os jogadores que podem sair do Flu ainda nesta janela de transferências. Lá em dezembro, antes mesmo do Natal, se eu não estou enganado, eu informei que a vontade do Fluminense, da diretoria do Fluminense, era negociar o John Kennedy nesta janela. Essa era uma das metas, das possibilidades, claro, tendo em mente a chegada no centroavante que até agora não chegou, e a dificuldade de ceder o Everaldo para outro clube, devido a, principalmente, valor de salário, né? Os times que demonstraram interesse por ele se assustaram ali com o que o Everaldo ganha diante da realidade desses clubes que estão vindo da Série B, ou clubes que estão até na Série A, mas que têm um orçamento mais limitado. E aí, até o momento que temos sondagem, mas proposta que é bom mesmo, até agora nada. E eis que, ontem à noite, os amigos lá da ESPN, Bruno Andrade e também Felipe Silva, um grande parceiro, na verdade foi o Felipe Silva que informou isso daqui. O Göztepe, da Turquia, estava com uma negociação adiantada para contratar o John Kennedy. Essa proposta seria de 4 milhões de euros, mais ou menos. No entanto, os caras resolveram mudar de ideia e estão levando o Gé da Ponte Preta, o Gé do Palio. Inclusive, diz aqui na apuração deles, do Lucas Rossafa também, que o Gé deve viajar aí já nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar com o clube turco. Então é mais uma oportunidade de negociar o John Kennedy que acaba sendo frustrada. A gente lembra que ano passado teve a proposta do Shakhtar Donetsk de 6 milhões mais 3 em bônus. O Fluminense aceitou a proposta, só que o John Kennedy não quis ir. Pediu para ficar, não aceitou, ele ficou e acabou fazendo, enfim, aquele segundo semestre bem abaixo, bem fraco, desde que ele retornou. E aí, com todo esse panorama, pressão, enfim, o Fluminense colocou o John Kennedy ali no mercado. Quando eu falo colocou no mercado, leia-se, é um jogador que é negociável. Se chegar uma proposta, o clube vai sentar para negociar e tentar acertar uma saída. Se chegar, como os amigos aí informaram, que chegou. Mas ainda pode acontecer, não com este clube especificamente, mas pode chegar uma outra proposta, tem tempo ainda, tem janela aberta. Já dei minha opinião sobre o John Kennedy, já desde o ano passado, não mudou, porque o John Kennedy estreou contra o Madureira, deu uma assistência e um gol. Né? Não é isso que vai balizar o que vai ser a temporada dele, nem para o bem e nem para o mal. Desde o ano passado, pela forma como acabou, eu já falei, eu acho que o melhor para todos seria o John Kennedy seguir a carreira dele em outro clube, o Fluminense negociar, conseguir um dinheiro dentro dessa negociação. Lembrando, né, o Fluminense já tentou várias vezes negociar o John Kennedy e no fim das contas sempre tinha ali um impeditivo. Agora, se ele continuar, vou repetir parte do que eu disse aqui ontem depois do jogo contra o Madureira, dentro da análise ali da partida. Eu torço muito para que ele se recupere, porque ele está tentando, ele está se esforçando, está trabalhando para isso, está se dedicando. Eu espero que haja realmente resultados desse esforço dentro de campo, tecnicamente, se apresentando bem, fazendo gol. Tomara, enquanto o John Kennedy estiver ali,
E principalmente, enquanto o concorrente também for o Everaldo, já que o Germancano agora está lesionado, eu torço para que ele vá muito bem. Tenho uma grande esperança? Já tive em algum momento. Hoje eu não tenho mais. Então, diante dessa não expectativa, o que vier de realmente bom é lucro. Mas é um jogador que, de fato, está ali no mercado com uma possibilidade de negociação por parte do Fluminense. Outro também que tem risco de sair é o Bernal. E não é novidade nenhuma, porque na última janela do meio do ano passado, os representantes do Bernal estavam ali cavando diversas situações da Europa, houve aquela forçada de barra lá com o Betis, que acabou não evoluindo, e eles obviamente não desistiram. Eles querem mais espaço para o Bernal e sabem que no Fluminense a tendência é isso não acontecer, pelo menos não no primeiro momento. E aí um dos representantes do Bernal, Pablo Betancur, é um empresário famoso lá no Uruguai, na América do Sul, enfim, ele disse numa entrevista a um canal de YouTube lá no Uruguai, ele afirmou que o Bernal tem propostas do México, uma proposta da França e outra do México. Eu não tenho informação ainda se essa proposta chegou ao Fluminense, uma proposta oficial, mas ele diz que estão trabalhando para viabilizar essa oferta e tentar negociar uma saída. E aí, segundo informações dos amigos lá da Central Fluminense, do Wilson Forte, da galera lá, o Fluminense está pedindo 10 milhões de dólares para negociar o jogador. Ou euros, né? Depende aí do mercado. Para a Europa, 10 milhões de euros. Para o México, 10 milhões de dólares, provavelmente. Deve ficar nisso. Lembrando que o Fluminense contratou o Bernal 60%, pagando cerca de 20 milhões de reais. Então o Fluminense tem 60% e, obviamente, vai querer recuperar esse valor. Se você vende ali por 50, se for 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, o Fluminense tem 60% desse valor. Então o cálculo numa negociação, numa possível saída, também é estabelecido a partir disso. O Fluminense sabe que o Bernal é um jogador jovem ainda, que tem margem para evolução, tem potencial, jogador que tem mercado. Agora, tem que ver se alguém vai estar disposto a pagar uma quantia, né, desse tamanho. Por ele, por um jogador que não se firmou, querendo ou não se firmou como titular do Fluminense em momento nenhum. Mas é outro que também está no mercado. Está no mercado, aí já não é uma questão do Fluminense, é do próprio staff. E o Fluminense sabe que pode chegar propostas por ele. Se for um negócio muito vantajoso, uma boa proposta para ele e para o clube, acho que o Fluminense faria. Teria que buscar uma reposição, porque é menos um jogador num setor que é sempre muito crítico para uma longa temporada. Mas não me surpreenderia de forma alguma se o Bernal continuasse, aliás, saísse no Fluminense nesta janela. E se não acontecer nessa janela, vão continuar tentando para a próxima janela no meio do ano, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E aí resta saber também qual a opinião de Zubeldia sobre uma permanência ou uma sequência do Bernal no Fluminense. Cara, ontem eu vi viralizar aí nas redes sociais, né? O Nino seguiu a Leila Pereira. Foi o que eu vi. Não, que agora o Nino seguiu, que o Palmeiras voltou a negociar com o Nino. É o que a imprensa paulista está dizendo. É o tempo inteiro essa forçação de barra, Nino Ares. Todo dia sai alguma coisa. É o que eu venho falando sobre isso, né? Todo mundo quer ser o pai da notícia da volta do Nino, da volta do Ares. E lá sai informação o tempo todo em relação a isso. E a da vez agora foi dizer que o Nino seguia a Leila Pereira. Assim, eu não sei se ele deixou de seguir em algum momento, voltou a seguir agora, mas o Nino já seguia a Leila Pereira desde a época que ela foi chefe de delegação na seleção brasileira. Então não tem novidade nenhuma aí. E aí alguns perfis lá publicaram, jornalistas, dizendo que o Zenit está pedindo 12 milhões de euros, o Palmeiras está tentando baixar, enfim. Cara, eu vou reforçar aqui um ponto, que eu acho que isso é muito evidente para todo mundo. A situação do Ares, ela me preocupa muito mais que a do Nino. Primeiro, pela questão dos valores, né? O valor do Nino de mercado é bem inferior ao do Ares. Isso é óbvio e evidente. Segundo, porque a relação do Nino com o Fluminense, com o próprio Mário Bittencourt, é muito próxima. Eles já se falam há muito tempo, se falam sempre. Inclusive o Fluminense já tinha um acordo ali com
costurado com o Nino, tudo pronto, proposta, enfim, tudo certinho, a depender da liberação do Zenit, que infelizmente não aconteceu, os caras não aceitaram negociar, mas o Nino quer voltar para o Fluminense, mas não depende só dele, né? Depende dos caras liberarem. É até pela postura, pela palavra, enfim. Eu realmente, é claro que a gente pode se decepcionar, assim como tudo na vida, mas o Nino é um cara que eu acredito muito na palavra dele e no retorno dele. Eu sei que ele quer voltar, é um ídolo para mim, pessoal, e sei que para muita gente também. Então o Nino realmente não me preocupa. Eu sei que quando o Zenit aceitar negociar, o Fluminense vai chegar no valor, de um jeito ou de outro. Tanto, mas de onde vem dinheiro? Tanto é que não vai contratar zagueiro agora, o que para mim não é uma opção correta, eu já falei sobre isso aqui. Acho muito arriscado, mas é a estratégia que o Fluminense está tomando risco. Para guardar esse dinheiro para quando o Zenit negociar, pum, o Nino volta. E o Fluminense vai botar a grana. Então não me preocupa, sendo bem sincero. O Ares é diferente. O Ares é um cara mais introspectivo, mais a dele, mas ele disse aqui, inclusive naquela resposta a mim na entrevista coletiva, que tem palavra, que a palavra dele basta, e a palavra dele foi prioridade ao Fluminense. E disse que voltaria para cá para vestir a camisa do Fluminense. O próprio Ares falou. É claro, o Fluminense tem que chegar no valor que o Wolves vai pedir, se for o caso. E posso dizer para vocês aqui, o Fluminense está disposto a cobrir proposta. Se o Palmeiras oferecer X, vai cobrir de algum jeito, vai dar um jeito de cobrir a proposta para trazer o Ares e exercer a opção de compra que tem. Vai ter grana, realmente vai acontecer? Cara, na prática eu não sei. Eu sei que há contatos constantes do Fluminense com o Ares, no sentido de, olha, se você voltar, você sabe, só para lembrar, a gente está aqui, tá? Se você voltar, a gente quer aqui. Para ganhar uma outra Libertadores, enfim. Tem esse contato o tempo todo. Entre o Fluminense e o staff do Nino, do Ares, perdão, o próprio Ares. A palavra dele foi dada, a postura do Fluminense teve brecha, vai voltar, é chegar junto. Agora, quantos caras vão pedir, se vai ter dinheiro, se não vai ter, vamos ver na prática o que vai acontecer. Tá? Mas hoje, realmente, é o que eu tenho escutado e também observado diante de tudo isso, diante de todas as especulações que vêm sendo faladas aí nos últimos dias. E antes da gente fechar aqui, eu vou te chamar para ir lá na Food Fanatics, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado, para você curtir e, claro, garantir a nova coleção da Puma, 2026 Puma, estreando no Fluminense, todos os uniformes já disponíveis na Food Fanatics. É claro, o preço está salgado, tá? A gente já sabia que isso ia acontecer, então para isso tem o cupom Jornada10 na Food Fanatics. Você vai lá, utilizar o seu cupom. Mas eu já usei, pô, Lessa, não tem mais como usar. Tem, sempre tem algum amigo, alguém da tua família, dicasinha aí. Coloca o CPF lá, faz um cadastro da pessoa, você vai ter os 10%, vai ter o Jornada 10% de desconto e se pagar no Pix, mais 10% de desconto. Se você puder, evidentemente, pagar no Pix. Tá? Então, corre lá na Food Fanatics, uniforme número 1, uniforme número 2, modelo torcedor, modelo jogador, que acaba sendo um pouco mais caro. Mas, enfim, aos poucos, muitas novidades da Puma vão acabar chegando lá na Food Fanatics e você vai poder aproveitar tudo isso utilizando o cupom Jornada10, beleza? Só para a gente fechar aqui, ontem também foi o dia de algumas notícias em relação a um possível avanço, um novo avanço, né? Um novo capítulo da novela Hulk. Vamos para o 25º capítulo da novela Hulk. Ontem o jornal o Globo publicou essa matéria aqui à noite, afirmando que o Fluminense retomou as conversas com o Atlético para a contratação de Hulk, que voltou a esquentar e a negociação avançou, portanto, nas últimas horas. Eu, enfim, falei isso para vocês aqui, trouxe aqui em primeira mão para vocês no canal do Lessa, quem acompanha aqui sabe que o Fluminense não tinha desistido do Hulk, que ainda alimentava a possibilidade diante da situação difícil que acabou ficando lá no Atlético Mineiro. Então vocês já sabiam disso. Até ontem à noite eu não tive confirmação, informação concreta sobre avanço de negociação. Não, mas é bem provável que estejam realmente, compartilhando aqui a notícia dos amigos, que estejam realmente conversando, buscando um outro modelo que eu não sei mais qual vai ser para o fim dessa história. Mas em nenhum momento o Fluminense desistiu
do Hulk continua ali nos bastidores, observando e provavelmente ainda negociando, falando sobre essa possibilidade dele vestir a camisa do Fluminense. Então isso não é por acaso, tem vários relatos, vários sinais nesse sentido, e é bem provável, portanto, que em algum momento a gente tenha novamente uma outra tentativa de fechar essa operação. Por enquanto não tem informações concretas, mas o desejo é esse, não mudou por parte do Fluminense, e sim, pode acontecer ainda essa chegada, por mais que a gente, né, tenha se frustrado aí com esse final, aliás, né, com essa trava que o Atlético Mineiro deu, o panorama não mudou muito não, sendo bem sincero. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, tá bom? Um abraço, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto e vamos falando conforme a gente for tendo mais novidades.